Muito boa noite, cooperados e cooperadas da Copacol. Estamos começando mais um dia do CP Agro Digital. Hoje à noite, dedicada à suinocultura. Nós já tivemos importantes palestras ao longo dessa semana, dedicadas a outras atividades como a piscicultura e a agricultura. Mas hoje, o dia é dedicado a suinocultores. Vocês que estão aí conectados conosco, né? Uma atividade tão importante aqui na nossa região. E a gente vem destacar hoje as informações mais relevantes, o que vem pela frente aí pelo setor, né? Quais são as promessas da economia para essa atividade que é tão importante. Mas antes de tudo, eu quero dar uma boa noite, um alô especial para o pessoal que está conectado aí em casa. A gente já viu muita gente já conectada pelo aplicativo Zoom, a nossa plateia virtual. A gente tem imagem já do pessoal aí em casa, preparado, olha só que... Olha, todo mundo participando, que cena bonita. A gente viu agora há pouco muita gente já jantando, né? A gente sabe que hoje tem porquinho na panela, hein? Como que tá o torresmo aí em casa, né? O prato tem que ser especial, tem que ser condizente com a noite, hein? A gente já viu chimarrão, pipoca, o pessoal até tomando uma cervejinha, jantando. É isso aí mesmo, viu? Comodidade de casa, com muito conhecimento, informação. E é um prazer imenso ter vocês aqui na noite de hoje, né? A gente preparou tudo isso para cada um de vocês que está conectado. Todos que estão conectados aqui conosco fazem parte desta grande festa, conhecimento que gera produtividade. É o slogan aqui do nosso trabalho, né? Bom, e outra informação que eu quero levar para vocês é o seguinte: nós estamos hoje aqui no estúdio que foi preparado dentro da cooperativa. No entanto, esse estúdio, nós aqui da apresentação não estamos com máscaras, mas toda a equipe está aparamentada com máscaras, né? Há um distanciamento social, há um respeito a todas as regras, em função mesmo da pandemia. Inclusive, o nosso evento ele está sendo realizado de forma virtual em função dessa pandemia, né? Você que é cooperado há mais tempo já sabe que todos os anos nós realizamos tradicionalmente esse evento lá no Centro de Pesquisa Agrícola, reunindo todo mundo. A gente espera que ano que vem a situação esteja resolvida, até antes, né, para que a gente possa estar de novo em festa, reunido com todos vocês. Bom, outro recado importante que eu quero dar para vocês também é a respeito do nosso aplicativo Cooperado Copacol. Se você não tem, você deve instalar ele no seu celular. Por quê? Eu vou até destacar alguns pontos positivos. Nele você tem toda a informação, entrada e saída de ração, tem previsão do tempo, inclusive hoje choveu, né? Muita gente estava aguardando essa chuva com ansiedade, pôde fazer o plantio aí do trigo na propriedade, deu para também respirar um pouco mais aliviado em relação ao milho, que é tão importante para a atividade para a suinocultura, né? Para a avicultura. Então a promessa é pelo menos a gente resgatar um pouquinho desse tempo, né? Mas o aplicativo, ele está disponível para você cooperado. Você tem várias informações que são relevantes sobre a cooperativa, você tem um acompanhamento da sua propriedade, você tem as informações mais relevantes. Se você não tem, baixe ele já agora, aplicativo Cooperado Copacol, tendo todos os dados, todas as informações da sua cooperativa. Bom, e aqui no nosso estúdio nós já recebemos o nosso diretor-presidente, o senhor Walter Pitol, está aqui conosco nessa noite tão especial para os nossos suinocultores, né, produtores que estão ávidos por informação, porque conhecimento, né, seu Walter, é fundamental para a gente se manter nas atividades e a suinocultura precisa, né, de muita informação para a gente continuar andando sempre para frente e além, né, seu Walter? Boa noite e qual é a mensagem de boas-vindas que fica para os nossos cooperados? Boa noite, Josimar. Boa noite a todos, nossos cooperados, cooperadas, todos aqueles que assistem a nossa encontro de hoje à noite, especificamente suinocultura. Primeira informação, que é muito boa, que o nosso palestrante de hoje, doutor Alexandre, vai dizer, vai mostrar o ambiente, como é que nós estamos na suinocultura no momento. Mas também vai dizer que nós temos algumas responsabilidades para poder desenvolver com eficiência a nossa suinocultura. E nós, atividade de suinocultura, é uma atividade que gera oportunidades. A nossa diversificação através da suinocultura proporciona renda ao nosso produtor associado. E essa renda, esse trabalho, todo esse desenvolvimento dessa integração de suinocultura é uma parceria forte com a nossa Central Frimeza.
Firmeza industrializa e comercializa, mas nós fizemos a primeira parte, que é importantíssimo. A tecnologia, produzir os leitões, o produtor produzir, fazer a terminação, e nós entregamos a nossa entrada Firmeza. E nós estamos aí exatamente no momento de poder, então, participar e crescer nessa atividade. Firmeza investindo em Assis Chateaubriand, e nós também, daqui uns dias, liberando os primeiros produtores para que possa começar a fazer seu trabalho de liberação de áreas, para fazer, então, as nossas possíveis para fazer a terminação. E com isso nós então, crescemos na atividade, poder também incluir novos produtores, crescendo também os que têm nas atividades, e é importante, é uma diversificação que traz faturamento, traz resultado, traz oportunidade ao nosso cooperado. Então a suinicultura é essa atividade de diversificação e que nos proporciona, através da sustentação da cooperativa, produzindo toda a parte de leitão, e o produtor faz um terminador, Firmeza, fazendo industrialização e comercialização, garantida a cadeia toda da suinicultura. Nós estamos num período bom e nós temos certeza que com o trabalho de cada um, a dedicação de cada um, tecnologias que precisam ser adotadas para aperfeiçoar os nossos processos de trabalho, rentabilidade, nós vamos cada vez mais ser mais fortes, mais eficientes e buscar os resultados da suinicultura. Copacol, cooperativa, produtor e Firmeza. Que tenhamos uma boa noite de entendimento, de conhecimento e cada vez melhor praticar nossa atividade, suinicultura na cooperativa. Um abraço a todos. Obrigado, seu Walter, pelas palavras. A gente vê aí o passo importante que a suinicultura dá e o progresso, né, gerado pelo cooperativismo em toda a nossa região. Bom, cumprimento o seu Walter, também quero cumprimentar os nossos outros diretores, o senhor James Fernando, Silvério Constantino, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, comitês, lideranças de grupos femininos, grupos de jovens que estão online participando do nosso evento de hoje. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Bom, nós já estamos no terceiro dia, né? Tivemos outras participações aqui ao longo da semana. Agora eu convido a todos vocês para a gente ver a agenda da semana, né? A agenda para hoje e para amanhã. Bom, hoje o tema da palestra será o panorama atual e tendências para o mercado global e brasileiro de suínos, com o médico veterinário Alexandre Furtado da Rosa. Amanhã, no encerramento, o foco será a manutenção preventiva em galpões de frango de corte com a Adriele Hernandes, que é supervisora de fomento de aves na Copacol, médica veterinária, especialista em avicultura industrial, e o Douglas da Silva, que é gerente da integração avícola, médico veterinário, especialista em gestão da cadeia avícola. Então essa é a agenda, convido a todos vocês para participarem ao longo dessa semana. E eu tenho um recadinho importante para você, cooperado. Olha, as lojas agropecuárias estão com condições especiais para você durante essa semana, durante o evento aqui do CP Agro, viu? Você já conhece as oportunidades que são geradas nas lojas agropecuárias. Tem sempre promoções e produtos imperdíveis para você que busca produzir cada vez mais. Eu convido a você, então, a fazer parte, procurar essas lojas aqui na nossa região, ir em busca desses produtos que estão em promoção. A gente tem um encarte essa semana que está em promoção. E eu quero convidar você, principalmente, para aderir ao nosso WhatsApp da loja, que é o 045 99927 4646. Vou repetir, 045 99927 4646. Por quê? Adiciona ele na agenda do celular, salva lá como loja agropecuária. Por quê? Quando tiver alguma promoção, você vai ser o primeiro a receber. Vai chegar em casa o encarte aí prontinho para você ter as condições de pagamento, promoção. O que tem na loja você vai receber pelo WhatsApp. Até pedido você consegue fazer, viu? Você tem uma interação muito bacana com os nossos atendentes que estão de prontidão para atender você. Você sabe do atendimento que a gente presta, da atenção e que os nossos produtos são de qualidade. Então, adiciona lá, manda um oi, que daí você está cadastrado, tá bom? Bom, e neste ano, o CP Agro Digital, a gente criou um quadro muito especial de valorização dos nossos produtores. Você acompanhou ao longo dessa semana algumas histórias dos nossos cooperados, enfatizando justamente o papel do cooperativismo no desenvolvimento econômico da região e também familiar. Histórias, olha, incríveis. E a gente fez uma produção, né, foi atrás dessas histórias para homenagear cada um dos nossos 6.200 cooperados. Hoje, a gente tem uma história muito especial do seu Laércio Weber, cooperado de Corbélia. Ele trabalha com suinocultura, atividade que já herdou do pai. Uma história de amor pelo carinho no campo e que você confere na nossa produção especial de hoje.
Mas antes disso, eu quero falar com o seu Laércio e a família. Eu acho que eles já estão conectados, a gente tentou uma conexão agora há pouco. Seu Laércio, boa noite. Como que tá aí acompanhando a programação do CP Agro? Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem, Quem que tá assistindo aí? Quem que tá acompanhando hoje a programação? Tá minha esposa, Ana Clarice, tem minha filha, Josiane, tem o Laércio Júnior, que é o braço direito, tem a esposa dele aí também, a Lislane. E daí tem os netos aí, os 3 meninos, o Gabriel, o Davi e o Miguel. Todo mundo participando do CP Agro, né, seu Laércio? É importante, né? Vamos na expectativa aí. Então tá joia. Olha, a família do seu Laércio tá atenta aqui acompanhando, todo mundo, vocês viram aí os filhos, né? Todos aqui ligadinhos. Eu convido vocês a ficarem aqui conosco. Na volta da reportagem eu quero falar de novo com vocês, tá ok? Combinado, hein? A gente vai mostrar agora o material que a gente produziu. Convido todos os cooperados a assistirem uma homenagem, não só para a família do seu Laércio, mas para todos vocês que fazem parte dessa grande cooperativa. Ai, que coisa linda. Essa é para você. O falecido pai, né, ele sempre gostou de suíno, né? Daí sempre a gente já teve, né? Só que daí era um ciclo completo, né? Daí criava os leitões, né? E daí era totalmente diferente. Depois que casamos, né? Que eu morava num sítio vizinho, a gente se conhecia desde criança, né? Admirava muito a família dele desde pequeno. Quando eu passei para cá, quando casamos, eu continuei ajudando nas atividades, né? Por aí, em volta de casa, né? Precisava na lavoura, onde fosse preciso, né? Sempre foi minha primeira namorada desde aula. Sempre de olho nela, daí depois casamos. Sempre foi minha companheira. Daí deu os filhos maravilhosos. E está sempre aí me apoiando. O filho, né, ele sempre esteve junto aí também, né? Com nós, né, desde pequenininho, já sempre na atividade, né? O que ele passa para mim, o pai dele passou para ele. E a gente pretende continuar na categoria que está atualmente. Eu morei no sítio, mas eu era assim meio, não sabia muita coisa, sabe? E tudo que eu sei hoje, graças ao Júnior que me ensinou, né? Porque até então eu não sabia nada da suinocultura. Nossa, depois que passou assim, que a gente passou a pertencer para a Copacol e seguir, né, os técnicos, os cursos, muito bom mesmo, sabe? O departamento técnico oferece os cursos lá que tem através da Copacol, a gente procura aprender, né? Cooperativa é tudo para nós, né? Porque lá, né, a gente tem bastante confiança com ela e eles também, né, todo o pessoal que está envolvido, né, todo mundo trabalha com responsabilidade e eles estão procurando as novidades, né, ir passando e incentivando para facilitar e para continuar, né, que eu vejo que profissionais, né, que realmente respeitam as normas que são exigidas, principalmente em termos de bem-estar animal, né, que hoje é um fator muito importante também, né. Segmento que a gente cuida na propriedade, né, mas sempre com o suporte da cooperativa, né. O Laércio sempre foi assim um exemplo de pai, paciente, já traz isso das raízes dele com o pai dele também, né? Então é muito bonito ver o companheirismo, o diálogo deles, né? O Júnior é tudo, né, na propriedade, na verdade, né? Até nos resultados aí que a gente tá conseguindo aí de suínos, ele tem uma grande importância e vai ser o sucessor, né? Primeiramente, tudo é a confiança, né? É a maior assim, alegria que uma pode ter, né? Ver a família feliz e realizada. É uma satisfação enorme mesmo de ver sempre a família unida, trabalhando e lutando sempre por um ideal melhor, né? Meu pai assim, é a base de tudo, né? Sem ele
não era quase nada, era impossível, né? A minha mãe ali também, né? Isso aí. Sem dúvida, uma história emocionante. E eles já estão, né? Continuam aqui no telão. Eu peço para abrir, colocar na câmera centralizada para a gente ver eles novamente aqui no nosso telão. A participação da família que foi muito bacana. Que história emocionante mesmo, né? Eu quero agradecer o seu Laércio, a Ana Clarice, o Júnior, a Crislaine pela receptividade, pelo café que a família serviu para a gente, né? Todo o carinho de vocês aí. Olha, vocês estão de parabéns pela propriedade, pelo amor que vocês têm pela atividade. Realmente é um exemplo para todos os cooperados. E nós já recebemos aqui no palco o Leonardo Dornelles da Rocha, que é gerente de integração de suínos. História emocionante, né, Leonardo? E retrata um pouco dos nossos cooperados, do envolvimento deles com a atividade, né? Boa noite, Josimar. Boa noite, caros cooperados. Realmente o depoimento aí da família do senhor Laércio mostra como a cooperativa traz resultados, né? E traz resultados para todos, né? É uma história realmente muito emocionante, né? É bem comovente. E é importante também a gente falar que o Júnior, o filho do seu Laércio, ele também participa de um programa de sucessão familiar, que é o programa Conecta Copacol. Esse programa Conecta Copacol é feito pela equipe de cooperativismo, a equipe da Elisete, né? E visa realmente que esses jovens permaneçam no campo, né? Que esses jovens administrem as propriedades, que eles fiquem nas propriedades no campo, administrando essas propriedades da família, né? Então, novamente, eu agradeço a família Weber, né, por nos receber, por serem tão receptivos conosco, com a equipe na propriedade, né? Então, fica aqui o nosso muito obrigado à família. E a gente vê o papel transformador da cooperativa, né? O desenvolvimento, o apoio mesmo, o braço direito no comando das atividades, e a gente vê o quanto há uma influência positiva, inclusive é uma faculdade, né? A campo, a céu aberto, gera esse desenvolvimento, inclusive na sucessão familiar. Bom, Leonardo, eu, por enquanto, encerro hoje a participação, agradeço o carinho de cada um de vocês. Amanhã estarei novamente participando do CPA Agro Digital, com as informações, fazendo a abertura do evento. Eu entrego agora para vocês um ótimo evento para quem está em casa, né? Prepara a janta, fica de olho até o fim do evento. O Leonardo vai comandar hoje a festa por aqui, a festa da informação e do conhecimento. Um ótimo trabalho para vocês, uma boa noite. Obrigado, Josimar. Bom, estamos começando mais um CP Agro. Neste ano, um pouco diferente, né? Nós estamos conduzindo de uma versão digital, né? Mas, de qualquer forma, sempre levando ao produtor as informações para mantê-lo sempre atualizado, né? E hoje o foco exclusivamente é suinocultura, né? Então, vamos trazer informações do mercado de suínos, de grãos, para manter todos vocês atualizados em relação às tendências que a atividade deve seguir nos próximos meses, né? Antes de mais nada, também quero chamar o nosso amigo aqui, supervisor técnico Caio Macedo, que também vai participar da apresentação, né? Então, boa noite, Caio. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os cooperados, cooperadas. Bom, eu vou começar interagindo já com a nossa plateia. Eu vou falar a verdade, tá bonito de ver ali. Tem gente tomando cerveja, tomando mate ali, né? Jantando, mas pipoca tem bastante pelo jeito. Até peguei uns nomes aqui para não faltar quase nenhum município, né? Eu vi que tem o seu Agenor Hellman de Nova Aurora, seu Rodolfo Eftin, que é aqui de Cafelândia, a dona Vânia Gonzatti, que é de Corbélia, o João Bortoleto, que é de Jesuítas, o Vivaldo Clemente, que é de Tupanci, né? E o seu Nilson Aleixo, que é de Formosa. Então, acho que grande parte dos municípios aí a gente conseguiu citar. Mas o seu Sérgio Ferrari está tomando uma cerveja só para fazer inveja ali, Leonardo. Né? Aproveitando, né? Então, pessoal, eu quero falar aí que quem se inscreveu hoje, lembrar que tem que manter sempre a câmera aberta, ficar interagindo com a gente, porque no final da nossa palestra, né, nós vamos sortear um vale compras no valor de R$3.000, né, que ele vai poder ser gasto tanto nas lojas agropecuárias como no supermercado. Mas assim, a gente prefere que todo mundo esteja acompanhando com as câmeras abertas, o pessoal da produção vai estar conferindo, né? Porque para não haver nada, uma diferença aí, né?
Então quem deve participar, além da família toda, é principalmente o cooperado titular, né? Porque vai ser liberado para ele o vale. Vocês também podem mandar as perguntas pelo chat, tanto no Zoom, né? Que é o método que a gente está acompanhando. E quem está acompanhando no canal do YouTube também vai poder participar. E aí, conforme as perguntas forem chegando, a gente vai ver se ele não responde durante a própria apresentação, a gente vai repassando ali para o nosso palestrante, o Alexandre. Bom, Leonardo, então, pode dar sequência. Ok, obrigado, Caio. Agora já estou aqui no palco, então, no palco principal do nosso estúdio, com o nosso convidado de hoje, o Dr. Alexandre Furtado da Rosa, médico veterinário, há 25 anos na Grosseries PIC, onde ocupou funções de consultor técnico comercial, gerente de mercado. Em 2009, assumiu a diretoria geral da empresa e é diretor-presidente também da Associação Brasileira de Empresas de Genética Suína. E o tema da palestra de hoje é Panorama Atual e Tendências para o Mercado Global e Brasileiro de Suínos. Então, boa noite, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso evento. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Caio. Agradecer o convite da Copacol, seu Walter também, toda a diretoria. Uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado aí por estarem nos assistindo aí à noite, né? Gostaríamos de estar presencialmente com todos vocês. Infelizmente não foi possível esse ano, mas com a graça de Deus, ano que vem vamos estar juntos aí novamente presencialmente. E a minha meta hoje é estar abordando um pouco aí do cenário da atividade suinícola no Brasil e no mundo, né? Assim como todas as outras atividades agropecuárias, o que acontece lá fora acaba influenciando dentro do Brasil, não teria como ser de outra forma. E eu vou começar aqui com algumas provocações, né, colocando para vocês que ao longo dos anos o mercado mudou, devemos estar preparados para mais mudanças, mas existem oportunidades, mas também existem ameaças dentro do nosso cenário. Então, dentro de uma cooperativa, obviamente a gente entende que vocês estão já acostumados ao tema mudanças, né? A vida toda vem se transformando. E a atividade suinícola, assim como a atividade de aves, a atividade de leite, da parte de peixes, agropecuária, agricultura especial, todas elas vêm mudando bastante ao longo dos anos. E uma das mudanças que a gente tem visto mais recentemente é inclusive o que a gente está fazendo aqui agora, que é o quê? Conexão por mídias eletrônicas, né? Através de YouTube. Hoje, toda a nossa comunicação é bastante feita aí através de ferramentas de Facebook, Instagram, Twitter. Isso foi uma revolução muito grande. Dentro da pandemia, isso possibilitou estarmos mais pertos entre nós, as famílias poderem conversar a um custo extremamente baixo. Essa foi uma mudança bastante importante. Então, uma notícia que acontece na China, agora, em 5, 10 minutos, ela já chega ao Brasil e a gente já sabe o que está acontecendo. Mas existem outras mudanças importantes. Mudanças como tendências de consumo, né? O vegetarianismo, o veganismo. Aqui tem um exemplo também colocado de carne em laboratório, que já é uma realidade, existem empresas investindo nisso, cultivadas através de célula. Populações ou consumidores muito preocupados com o abate do animal, tendência de bem-estar. E aqui, nesse mapa colocado aqui, a gente está com o mapa representando a enfermidade da peste suína africana, que vem acometendo a Ásia bastante forte desde o ano de 2018, que chegou também à Europa, à Polônia e também chegou à Alemanha, trazendo prejuízos muito grandes para a atividade daquele país. E isso impacta também o nosso negócio, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. O que vem acontecendo em termos do consumo do alimento? Esse dado aqui ele é impressionante. Neste século, ou seja, desde o ano 2000 até o ano 2050, o consumo de alimentos ele vai ser maior do que nos 7.000 anos anteriores, ou seja, desde a época das pirâmides do Egito. A população, em 30 anos, ela subiu de 3,5 para 7 bilhões de habitantes. E aqui a gente está mostrando bastante fotos
da Ásia, obviamente, porque é onde as populações cresceram mais, seja na Índia, seja também na China ou outros países do Sudeste Asiático, e essas populações que eram essencialmente rurais estão se urbanizando, estão migrando do campo para as cidades. Aí você tem megalópolis do tamanho de São Paulo, não uma, mas 5, 6, 7, 10. E a renda também vem melhorando junto com isso. E a notícia boa que vem com isso é o consumo de alimentos e também o consumo de carnes, que é o que nós vamos estar falando aí na sequência. Este gráfico que vocês conseguem ver aqui, ele mostra o consumo total de proteína animal em 2006 no mundo, né, a produção aí de 260 milhões de toneladas. Em 2016, ou seja, 10 anos depois, cresceram todas as carnes. A primeira barrinha é carne de ovelha, depois você tem a carne suína, depois você tem a carne frango e, por último, a carne bovina. Todas elas cresceram, aí foi para 316 milhões de toneladas, e daí, mais recente, e agora essa previsão aqui, em 2026, chegando a 353 milhões de toneladas, um crescimento acima de 1% ao ano. Ou seja, está provado que à medida que a população adquire mais renda, ela gasta essa renda em consumo de alimentos e em consumo de carnes. E nós pudemos ver isso acontecendo durante a pandemia aqui no Brasil, em que houve um crescimento do consumo de alimentos e também de carnes, mesmo com o custo mais elevado. Então essa é uma boa notícia para o nosso setor, e em especial porque os países que estão crescendo mais a população são países que consomem carnes. Essa outra mapa ele é muito interessante, e ele mostra os países que estão na cor amarela e laranjada, são países que tipicamente são exportadores de carne suína, né? Aí são Estados Unidos, o Canadá e o nosso Brasil também, que vocês conseguem ver mais para cá, aqui embaixo. Está aqui o Brasil, e aqui está os Estados Unidos e o Canadá. São países que exportam, cuja produção entre 20% e 30% é exportado. E os países da cor azulada, mais para cá, né, são países importadores. Aqui no caso, mostrando a Rússia, isso já está deixando de ser verdade, né? A Rússia já está passando a ser um país autossuficiente, porque na Ucrânia se produz muito grãos, produz milho, produz soja. Mas a China, o Vietnã, as Filipinas, a Coreia, o Japão, são países que importam. Então, essas flechas aqui que estão mostrando aqui, elas mostram esse fluxo de carne suína saindo das Américas para a Ásia, e isso já de algum tempo. Aqui a gente consegue ver dados da BPA, mostrando quais são os principais países produtores, as regiões produtoras de suínos do mundo. A China ainda é disparado o maior, com 38 milhões de toneladas, está mostrando ali, do lado direito do gráfico. Vocês conseguem ver a União Europeia, 28 países produzindo 24 milhões de toneladas, é o segundo bloco produtor. Depois os Estados Unidos, com 13 milhões de toneladas. E aí vem o Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo. Com os dados da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil produziu aí, praticamente 4,4 milhões de toneladas no ano passado. Foi um crescimento de 8%, foi um crescimento muito importante em relação ao ano de 2019. E para onde que nós mandamos a nossa carne suína? Que está mostrando aqui, eu vou me deslocar para esse outro lado aqui, vocês conseguem enxergar, perdão, aqui embaixo, né? Aqui mostra que a Ásia é a região que mais consome a nossa carne suína. E aí, basicamente, nós estamos falando de China e Hong Kong, que esses dois países representam quase 75% do destino das nossas exportações. E mostram lá do outro lado também. Os grandes países que compram carne suína do mundo, os grandes mercados são na Ásia. China, com 5 milhões de toneladas, o Japão acima de 1 milhão, e depois tem o México próximo a 1 milhão também. E o último gráfico, que vocês conseguem ver que está bem aqui desse lado, ele mostra o comportamento das exportações brasileiras de carne suína ao longo dos últimos 10 anos. Se nós puxássemos esse gráfico para 20 anos atrás, o Brasil era um importador de carne suína. O Brasil começou a exportar carne suína apenas em 2000. E aí nós batemos a marca histórica de 1 milhão de toneladas no ano passado, e também com um faturamento bastante interessante.
Aqui vocês conseguem ver então os destinos, né? 78% da exportação indo para a Ásia, e as exportações de carne suína representam para o Brasil 23% do total da produção, né? É muito, é pouco, depende. Para, por exemplo, a Espanha, 1/3 da produção de carne suína dela é exportada, 33%. O nosso vizinho aqui, o Chile, é 45%, os Estados Unidos é 30%. É um patamar alto, de fato, mas mostra que não são muitos países que têm esse potencial de exportar carne suína. E vocês veem o último gráfico, que é esse que está colocado aqui, é o consumo de carne suína por habitante no Brasil por ano ao longo dos últimos 10 anos. Então, em 2010, o consumo era de 14 quilos por habitante por ano, e nós chegamos, no ano passado, a 16 quilos. André, eu acho que aproveitando esse gancho aí em relação ao consumo, hoje a gente ainda tem um consumo interno de carne suína relativamente baixo, se for comparar com outros países, né? A gente queria saber um pouco mais, né, quais os motivos principais desse baixo consumo e quais as ações que são tomadas, talvez, para aumentar esse consumo. Muito bem, Caio, é uma pergunta muito pertinente. Se nós puxássemos esse gráfico que eu mostrei 10 anos para trás, para 2000, esse consumo era de 9 quilos. Então, apesar de fato ser ainda relativamente baixo, houve um crescimento interessante nos últimos anos. Para a base de comparação, o que é um país que consome muita carne suína? A China consome em torno de 40 quilos por habitante ano, e na Europa nós temos vários países lá, como Dinamarca, Alemanha, Espanha, que esse consumo é próximo a 60 quilos. Então, de fato, o Brasil tem, eu costumo dizer que é o copo meio cheio, né? Ele tem uma oportunidade de crescer esse consumo. Várias pesquisas de mercado têm sido feitas. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos tem feito uma campanha muito bacana nos últimos 8 anos de incentivo ao consumo da carne suína. E alguma dessas pesquisas de mercado tem mostrado que o consumidor, ao contrário do que a gente sempre imaginou, até não tem tanto preconceito com a carne suína, mas ele não conseguia achar os cortes que ele gostaria, nem na praticidade, nem na conveniência, pacotes menores, porcionamento, né, produto para 2, 3 dias, não para uma semana. E hoje isso está começando a acontecer. Então, no Brasil, as carnes processadas sempre representaram 70% da produção, hoje já é menos, já é 60%. Então, eu acredito que com os investimentos na conveniência, na acessibilidade dessa carne suína, a gente vai caminhar como foi também com o frango, que chegou no patamar que está hoje o frango. Então, eu creio que o Brasil, com certeza, tem potencial para chegar aí a 20 quilos dentro dos próximos 4, 5 anos. Ótima pergunta. Obrigado, acho que é isso aí mesmo. Tem potencial, né? Sem dúvida nenhuma, muito interessante. Bom, falando um pouco da suinocultura brasileira, como é que está distribuída a suinocultura brasileira? Esse mapa aqui, ele retrata muito bem a divisão por regiões. Nós estamos aqui no oeste do Paraná, né? A região sul, pela colonização europeia, italiana, alemã, russa, holandesa, na região dos Campos Gerais, ela trouxe com essa colonização a cultura da produção do suíno também, né? Então, é a região mais tradicional produtora. Ela detém próximo a 65% da produção de suínos, e de aves também é próximo a isso, porque é o mesmo tipo de modelo produtivo, as pequenas propriedades, né? Santa Catarina é livre de febre aftosa. No final desse mês, Paraná vai receber a certificação pela Organização Internacional de Enfermidades em Paris, vai ser uma ótima notícia para o Estado, vai poder também exportar para mercados mais exigentes, está colocado ali. São menores propriedades aqui no sul e muito característico o sistema verticalizado de produção, que é a integração, seja através de uma agroindústria ou seja através de uma cooperativa, como é o caso de vocês. Nós temos a região sudeste, São Paulo, Minas, que é uma região tradicional produtora do modelo independente, em que o produtor comercializa o suíno dele, toda semana ele negocia com um frigorífico diferente. São granjas de ciclo completo, que a gente fala, ele tem a reprodução, ele tem a creche, ele tem a engorda na mesma propriedade. São instalações mais antigas e o custo da terra é bastante alto e você não tem tanto grão, né? O grão está mais localizado ali na região do Triângulo Mineiro. Então, é uma região de custo de produção mais alto, mas é uma suinocultura estável. E ela é relativamente pequena, representa menos de 20% da produção brasileira e não cresce também. E nós temos a nova fronteira agrícola,
ou agropecuária, que está aqui colocado no Centro-Oeste, né? Eu estava conversando há pouco com o seu Walter sobre essa migração. A minha família, ela é do Mato Grosso do Sul, mas de origem do Rio Grande do Sul, que migrou para o Centro-Oeste no início do século passado, né, 1910 e 1915. Depois, nos anos 60, 70, nós tivemos uma outra migração do Rio Grande, também do Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso. E essas famílias levaram a cultura do grão para um cerrado muito pobre, fraco, arenoso, e revolucionou a produção agrícola. E junto veio depois o quê? Veio a produção de proteína animal, para agregar valor. Então, essa é a característica do Centro-Oeste, a região que mais cresce a produção agropecuária, produção de soja, produção de milho, produção de algodão, produção de cana no estado do Mato Grosso do Sul, produção de eucalipto, e junto também veio, além da produção de bovinos, a produção de aves e também a produção de suínos. Nesse próximo gráfico, vocês conseguem enxergar aqui como é que está dividido o modelo produtivo. Então, eu comentei com vocês que o sistema independente, o de ciclo completo, que é na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, ele já chegou a representar 50% da produção brasileira. Hoje ele é apenas 30%, com uma tendência até de diminuir um pouco. Não vai desaparecer, mas vai perder a importância. Depois nós temos o modelo de integração, que é esse aqui, né, um sistema de integração clássico, que aí nós estamos falando de companhias como Seara, estamos falando de companhias como a própria BRF, que está aqui em Toledo, aqui próximo, né? E aí esse sistema já trouxe o modelo da produção segmentada, ou com sítios diferentes. Então, um produtor faz a produção do leitão desmamado, o outro faz a creche e depois faz a engorda. Esse modelo representa 45% da produção brasileira. E depois temos aqui o sistema cooperativista, está aqui, onde se encaixa a Copacol, o sistema Frimeza, que no passado também trabalhava com ou ciclo completo, ou tinha um sítio 1 e depois só o sítio 3, e agora também está migrando para esse modelo mais moderno, que é o modelo de sítios separados. E o sistema cooperativista representa hoje 25% da produção suinícola brasileira, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. É o sistema que mais cresce em participação na produção brasileira. Essa é uma das boas notícias que o senhor Walter pediu para a gente dar, é que o sistema cooperativista ele tem tido um sucesso muito grande e muita eficiência dentro da produção brasileira. Falando do Centro-Oeste, né, o que aconteceu lá, essa revolução, foi a partir dos anos 90, mais fortemente, com algumas agroindústrias, no caso da Sadia foi para o Mato Grosso, a Perdigão foi para Goiás, mais tarde o sistema Aurora foi para Mato Grosso do Sul, e tiveram incentivos, né, para o investimento lá, houve crédito e tinha uma oferta de grãos. Mas isso tudo não é suficiente para você ter sucesso. Um dos grandes desafios do Centro-Oeste é a parte de infraestrutura, não ter um mercado consumidor. Esse é um desafio muito grande que existe lá. E o estado do Paraná, ele tem um diferencial muito grande pela localização geográfica dele, por estar próximo, né, de corredores aí de escoamento de grãos, tem um porto muito importante, que é o Porto de Paranaguá, próximo ao Paraguai, do lado de São Paulo, e agora, no caso da suinocultura, com a certificação livre de febre aftosa sem vacinação, que é uma excelente notícia, coloca o estado do Paraná num outro patamar de competitividade. E quais são as vantagens competitivas do nosso país? Aqui a gente está colocando 3 dessas vantagens competitivas. Sem dúvida nenhuma, produção de grãos. O Brasil é um celeiro produtor mundial, e apanhamos muito por isso também, infelizmente. A gente sabe que no mundo todo há muita concorrência, e os produtores de grãos da Europa, ou mesmo do Canadá e dos Estados Unidos, sempre estão de olho na gente, mas o fato é que o Brasil tem um potencial gigante, já é hoje o maior exportador de soja, o segundo maior exportador de milho, passando a ser o primeiro produtor de soja, produtor maior de algodão, e aí falando de carnes também. E temos toda uma questão aqui dos recursos hídricos, muito grandes no Brasil, fonte de água, se você não consegue produzir proteína animal se não tiver água. E temos aqui o quê? Um mercado consumidor interno bastante grande. E isso é muito importante quando a gente fala de exportação.
e nós vamos falar sobre isso mais para frente, que existem os riscos, obviamente, de você estar concentrado num mercado só, mas o fato é que o Brasil tem um mercado doméstico gigante, somos mais de 200 milhões de consumidores. Isso dá uma segurança de que você tem um mercado que possa consumir o seu produto. Poucos concorrentes nossos têm esse potencial. Os Estados Unidos têm, a China também tem. Já um outro exportador muito grande, como é a Dinamarca, não tem, um mercado pequeno. O Chile é um grande exportador, mas é o tamanho, a população do Chile toda é o tamanho da grande São Paulo, são 16 milhões de habitantes. Então, essa vantagem competitiva que o Brasil tem é algo que faz uma grande diferença no nosso setor. Esse gráfico aqui está pequeno, não se preocupem, eu só quero mostrar para vocês o que está ressaltado em linha pontilhada vermelha. O que é isso? Esse é o custo de produção do quilo de um suíno na região do Mato Grosso e em Santa Catarina, em euros por quilo. Não se preocupem tanto com o valor, se preocupe com a diferença dessas barras em relação às demais. Do nosso lado esquerdo você tem a Áustria, você tem a Bélgica, do nosso lado direito tem o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a França, o Reino Unido, e vai embora até os Estados Unidos. Vocês conseguem olhar que os Estados Unidos é o último que está aqui, tá? Do meu lado aqui, né? Aqui está os Estados Unidos. Esse, sim, é um país, além do Canadá, bastante competitivo, seria o nosso principal concorrente em produção de carne suína. Mas o fato é que o Brasil é bastante competitivo quando você coloca numa moeda igual. Nós vamos discutir depois como que está formado esse custo de produção, mas o fato é que a gente tem uma vantagem competitiva em termos de produção. Isso vale também para grão e para uma série de coisas. Sabendo que a gente tem toda uma questão tributária no Brasil, de infraestrutura, de frete, que pesa demais. E apesar disso, nós conseguimos ser competitivos. Falando de aspectos favoráveis, a gente vai falar um pouco do ano de 2021, foi uma das propostas do nosso evento, falar especificamente desse ano, depois falar de longo prazo, e a gente dividiu em dois aspectos. O que é favorável, positivo, e o que gera um pouco de preocupação. O que é favorável é que a China, a Ásia, vem importando bastante carne suína, também vem importando bastante carne bovina, desde o ano passado, em razão dessa enfermidade viral, que não tem tratamento, que não tem uma vacina ainda, é bastante complexa, que acomete a Ásia já desde 2018. Felizmente nós não temos no Brasil, que é a peste suína africana, que, diga-se de passagem, tivemos um foco no Brasil no início dos anos 80, que foi rapidamente controlado e nunca mais apareceu. Através da disseminação por javalis, que é um suíno acelvajado e que consegue se contaminar pela peste suína africana, mas ele não morre, ele é muito resistente, entrou também na Polônia, em países da ex-União Soviética, e acabou entrando na Alemanha no ano passado. E isso fez com que a China proibisse a compra de carne suína da Alemanha, aumentando aí as oportunidades para o Brasil exportar carne suína. Uma outra notícia relativamente boa é que com a pandemia, com todas as dificuldades que nós tivemos aí de construção de granja, que está acontecendo ainda por custos altos, não teve crescimento de produção. Então, em 2021, nós devemos crescer não mais do que 2%. Ano passado, nós crescemos 8% e tivemos preços muito remuneradores. E cremos que, mesmo em 2022, o crescimento da produção de suínos não vai ser maior que 3%. Então, é uma oferta reduzida, é uma oferta restrita. Isso faz com que você tenha patamar de preço mais elevado. E uma outra boa notícia foi que no ano passado tivemos o auxílio emergencial do governo, né? Foi suspenso no mês de dezembro e ele foi retomado agora no mês de abril, e isso a gente sabe que tem trazido um alento para as populações mais carentes. Estamos falando aí de quase 55 milhões de habitantes no Brasil que gastam esse dinheiro com alimentação, e essa é uma boa notícia para o nosso setor. Peste suína africana, pessoal. Alexandre, sim, somente um momento. Antes da gente continuar, então, com o tema da peste suína africana, vamos dar uma interagida aqui com nossos cooperados que estão assistindo pelo YouTube, que estão na plateia virtual também, né? Caio, como é que está a nossa plateia virtual aí? O povo está animado, hein, Leonardo? A gente viu aqui, tem em torno de 63, 65 aí cooperados assistindo, sem falar da família, né? Eu acho que todo mundo trouxe a família aí para assistir. O seu Deroni estava sozinho, agora não está mais.
né? Então... Pessoal, vamos levantar a mão aí. Vamos dar um tchauzinho vamos dar um tchauzinho pra câmera aí. Aí, ó. Acho que todo mundo tá ligado, né? Tá todo mundo atento aí. Ah, beleza, o povo tá animado, Leonardo. E tem uma pergunta aí, né? Opa, tem uma perguntinha, né? Alexandre, aproveitando que você tá entrando no assunto da peste suína africana, né? Como você vê essa questão do preço da carne suína no mercado chinês? Ela baixou aos menores patamares, né? Chegou por volta de 20 RMB ali, que é a moeda chinesa, né? Qual que é o impacto desse baixo preço no mercado interno chinês para nós brasileiros, né? Qual o impacto disso? Boa pergunta, Leonardo. Para traduzir isso em dólar, para vocês terem quem está nos assistindo, hoje a carne suína brasileira mais ou menos está preço pago aí ao produtor por volta de $1,50. A carne suína na China ano passado chegou a $7 o quilo. $7 o quilo. Por quê? Porque tinha falta de produto. E o que o Leonardo está falando é que ela caiu. De fato, ela caiu, mas algo para próximo a $3, ou seja, é o dobro ainda do que está acontecendo no Brasil. Esse slide aqui, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, ele explica um pouco do que está acontecendo. A peste suína africana, que é uma enfermidade que não tem tratamento, tem uma alta virulência, ou seja, ela espalha muito rápido e com uma mortalidade alta. Ela entrou na China em 2018, no primeiro semestre, né, teve um impacto muito forte, você tem muitos abortos, tem uma mortalidade muito alta. E um dos efeitos que aconteceu no começo foi exatamente o que está acontecendo agora. Você aumenta a oferta de animais num primeiro momento. Por que você aumenta? Porque você se começa a abater fêmeas. O plantel produtivo começa também a ser dizimado. Então você tem no primeiro momento, nos primeiros 2 meses, 3 meses, aumenta muito a oferta, o preço cai, e aí você tem uma sensação de que está tudo normal. Só que logo na frente, depois de 6 a 8 meses, você tem uma redução da oferta, que o ciclo do suíno ele é de 10 a 11 meses, e aí você começa a ter um preço subindo. Então, nesse momento, e aqui a gente fala um pouco sobre isso, a peste suína africana ela voltou. Ela vinha sendo, de certa forma, controlada, mas ela voltou. Chegou a cair a produção de suínos da China, que é o maior produtor, que tinha 45 milhões de fêmeas, em quase 40%. Né? É bastante. A suinocultura de subsistência, que é aquela suinocultura tipicamente com 3 fêmeas, 4 fêmeas, que o produtor tinha, que alimentava com farelo de arroz no campo, ela está acabando, porque ela não tem tecnologia e ela não tem sanidade muito boa. E está se intensificando a produção de suínos lá. E agora, mais recentemente, voltou a ter o problema, eles não controlaram muito bem a enfermidade, esse problema está acontecendo de novo, e as expectativas são de que no segundo semestre desse ano, os preços da carne suína na China voltem a subir, e o Brasil, além dos Estados Unidos e da Espanha, vão aproveitar bastante esse ano com fortes exportações para aqueles países. E o último ponto que a gente coloca nesse slide é que os chineses, enfim, estão vendo que tem que investir, é o último item lá, em biossegurança e sanidade. Nós vamos falar sobre esse item muito importante, é um tema bastante atual, que é a proteção sanitária do teu plantel. E a China está pagando um preço muito caro agora por não ter tido o devido cuidado com isso ao longo dos últimos anos. Da mesma forma, a Rússia também. E essas enfermidades como febre aftosa, peste suína africana, peste suína clássica, perdão, elas não têm o tratamento e o impacto é bastante negativo na produção. O próximo slide. Esse slide aqui, gostaria que vocês olhassem, é impressionante. Vocês vão ver alguns edifícios aí que lembram, ou parecem até, como esse aqui da direita, se puder botar no close para os espectadores puderem enxergar, vocês olharem e vão falar, mas esse é um centro comunitário, né? É um prédio de pessoas. E o do meio, embaixo, onde está o lamaçal, parece um conjunto de escritório, um shopping center. Essas são granjas de suínos sendo construídos na China desde 2019. Então são granjas de 10 a 12 mil fêmeas e por uma dificuldade de terreno,
até acesso à água, eles estão construindo prédios de 7, de 8 andares, e cada andar tem uma categoria de animal lá dentro, com todo um sistema moderno de tratamento de água, de tratamento de dejeto, de canalização. É um negócio de outro mundo que já é uma realidade. Os chineses não brincam em serviço, né? Eles estão conseguindo, de fato, intensificar a produção de suínos. Mas nós entendemos que não consegue reverter essa queda pela enfermidade dentro dos próximos 18 meses, 24 meses, 2 anos. Vai levar um pouquinho mais de tempo, e o Brasil aproveita essa oportunidade. Esse gráfico aqui mostra as importações de carne suína por trimestre, ou seja, por 3 meses, desde 2018, e a barrinha bem clarinha é nos primeiros 3 meses deste ano de 2021. Vocês olham que já em 2020, que é o azul claro, já foi bastante, né? Então nós estamos falando de uma importação em 3 meses de 1.400.000 toneladas agora em 2021. Isso já é 26% mais do que o ano passado. E, em relação a 2018, 2019, 3 vezes maior. Então, a China comprou 5 milhões de toneladas ano passado, e há uma expectativa que ela possa chegar a comprar 6 milhões esse ano. A Alemanha não pode vender, você tem Espanha, você tem Estados Unidos, Canadá e Brasil. São esses 4 países que vão aproveitar essa exportação. Quando a gente fala de preços, é o que eu estava comentando aqui, e ali está inclusive o número que o Leonardo comentou, ele falou na moeda local, mas ali está 3,66 dólares por quilo vivo na China. Esse preço, há um ano atrás, chegou a 7. Aqui está tudo em dólar por quilo vivo, preços da primeira semana de maio. Os Estados Unidos, hoje, essa semana eu não atualizei, já está em 2 dólares o quilo. Por que os Estados Unidos está tão caro o quilo do vinho, ou está remunerando tão bem o produtor? Porque ano passado eles tiveram um problema sério com a pandemia do Covid, bloqueando frigoríficos de funcionar. E aí muitos produtores não tiveram onde abater os seus animais, e um dos impactos que teve foi abate de fêmeas. E aí logo depois você tem o impacto que a produção ela vem e reduz. Além disso, eles estão enfrentando enfermidades muito sérias de vírus que nós não temos no Brasil. A situação sanitária do Brasil é muito mais confortável. Fato é que lá está bastante remunerador. Mas no Brasil, o nosso preço não está tão ruim, né? A gente tem aí, se pegar uma média do Paraná, $1,50 dólar. O nosso problema não está sendo o preço. O nosso desafio esse ano é custo de produção elevado. Tanto que vocês conseguem ver outros países ali, não muito diferentes da gente, como a França, com $1,56, que sempre foi muito mais caro a carne suína lá do que aqui no Brasil, a Inglaterra com $1,60, o México, sim, esse está mais caro, com $2,10, porque o México também importa carne suína. O fato é que o suíno está remunerador no mundo todo neste ano de 2021. Mas o que preocupa? Quais são as preocupações que nós temos esse ano? Alexandre, aproveitando que você está falando dos aspectos preocupantes aí, né? Tem algo que nos preocupa muito, que é essa alta do milho, né? E aí a pergunta é, ao que se deve essa alta do milho? É alguma questão realmente do consumo maior por parte dos chineses, das importações maiores? É alguma questão especulativa ou tem algum outro fator também de estoques globais? O que pode estar impactando nessa alta do preço de milho que nós estamos vendo? Boa pergunta, Leonardo. E eu creio que também quem assistiu aí o CP Agro na segunda-feira e assistiu ali o nosso colega Alexandre Mendonça de Moraes, de Barros, perdão, falou um pouco sobre isso, né? Nós vamos falar num gráfico que eu tenho para frente, mas é uma combinação, eu adianto que é uma combinação dos dois, aí uma demanda maior de milho e uma frustração de produção também. Mas o fato é que você tem esse ano custo de matéria-prima mais caro, né? O Brasil, ano passado, exportou quase 90% da sua produção de soja, e quase tudo isso indo para a China. Se você olha os mapas de navios passando por baixo do Cabo da Boa Esperança da África, é uma coisa de outro mundo. Todos os navios saindo do Brasil mandando soja para a China. Por quê?
Porque a suinocultura está intensificando. Essa suinocultura de fundo de quintal, de subsistência, não consumia farelo de soja nem milho. A partir do momento que eles fazem prédios, eles investem em instalações, esse suíno, que é de uma genética melhor, ele precisa consumir milho e soja. E nós estamos falando de 35 milhões de matrizes. O Brasil tem 2 milhões de matrizes. Os Estados Unidos, que é um grande produtor, tem 7 milhões de matrizes. A China tem 35 milhões. Então, é uma coisa impressionante a demanda que eles têm por grãos. Além disso, o câmbio valorizado, o dólar valorizado, fez com que o premix, ou seja, vitaminas, minerais, subissem de preço. E aí a nossa nutrição, o custo da ração, subiu muito nos últimos 12 meses. Além disso, uma outra preocupação que nós temos, um pouco neste momento, é os custos elevados de matérias-primas da construção civil. Aço, ferro, componentes eletrônicos que estão em falta, estão afetando inclusive a produção de automóveis, não tem hoje no momento. Isso, o cimento, tem preocupado muito, feito com que o custo de implantação das granjas, por exemplo, tenha subido. A gente entende que isso é, de certa forma, passageiro, vai acalmar aí, lá pelo segundo semestre, mas é uma preocupação que nós temos neste momento. Outra preocupação que nós temos também, que afeta a economia e afeta o consumo de produtos, é a pandemia, né? Felizmente, né, a cada dia que passa, a gente tem visto a média móvel de casos e a média móvel de mortes caindo no Brasil, mas o fato é que a gente enfrentou uma segunda onda extremamente pesada nos meses de março e abril, paralisa a economia, não tivemos o auxílio emergencial no primeiro trimestre do ano, e isso, né, nos causa aí uma certa preocupação. Felizmente, a gente está vendo que a vacinação está acelerando um pouco mais, e da mesma forma também os casos estão melhorando, e isso é uma boa notícia. E o último item é essa questão da China, né? Infelizmente, temos visto aí na mídia algumas situações em que políticos, lideranças têm atacado a China pela questão que a Covid começou por lá, e também porque é um país, de certa forma, é uma ditadura, é um país fechado, mas o fato que isso não faz bem nenhum para nós. Nós dependemos muito da China como mercado para nós enviarmos os nossos produtos agropecuários. Além do que, o insumo para fazer as vacinas do Brasil, as duas que são mais utilizadas, que são a Coronavac e a Oxford da AstraZeneca, o IFA, que é o principal veículo para produzir a vacina, vem da China. E isso está atrasado, então a gente precisa aí, as nossas lideranças, trabalharem nessa questão da política com a China para que isso melhore. Respondendo mais ainda, ajudando na resposta à pergunta do Leonardo, aqui tá os estoques mundiais de grãos, né? Então, além da demanda que cresceu, porque a China não comprava milho de fora. A China era um exportador, ela é o segundo maior produtor de milho, com quase 280 milhões de toneladas. Ela produz muito milho, o Brasil produz 110, 115. Mas o fato é que com essa produção intensiva, não só de suínos, mas de aves também, de frangos, ela precisou entrar no mercado comprando milho. A China comprou, entre janeiro e março desse ano, 7,1 milhões de toneladas de milho. Para terem uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, ela comprou 1,4 milhão de toneladas. Seguindo nesse ritmo, ela deve comprar 30 milhões de toneladas. É quase a exportação total só do Brasil. Então, os estoques de passagem estão baixos. E temos, infelizmente, uma frustração de safrinha. Choveu, graças a Deus, hoje. Mas a minha terra, lá o Mato Grosso do Sul, a região de Dourados, por exemplo, já tem uma estimativa de uma queda de acima de 25%, 30% na queda da safrinha. Não conseguiu esperar essa chuva agora. Essa chuva tinha que ter chegado há um mês atrás. Então, nós estamos aí com uma queda estimada em próximo a 20% dessa segunda safra de inverno. E lá nos Estados Unidos também está baixo esse estoque também. Então, muito bom para o produtor de grãos, né? Um pouco preocupante para o produtor de suínos. Mas quando você tem uma empresa como a Copacol, uma cooperativa que tem os dois lados, que tem a produção do grão e também tem a transformação na proteína animal, aí a coisa é diferente. Porque é muito bom quando toda a cadeia se remunera, né? Quando o produtor é remunerado e também a indústria é remunerada. Aqui está o custo de produção do suíno que eu queria chamar a atenção de vocês. Por que é importante o grão para nós? Porque embora o Brasil é um país que tem um custo de produção relativamente baixo,
né, próximo aí a €1 por quilo vivo, 80% desse custo é a ração. É milho e farelo de soja. Então faz com que a gente se preocupe com o quê? Conversão alimentar, né? A capacidade do animal transformar 1 quilo de ração em mais carne magra. Então nós vamos estar falando cada vez mais de conversão alimentar. Alexandre, aproveitando então que você está falando aí justamente de um indicador aí zootécnico que é a conversão alimentar, né? Então vamos aproveitar o momento para a gente mostrar o exemplo de um dos nossos cooperados, que é o produtor Silvio dos Santos, aqui de Cafelândia mesmo, que entregou um lote com conversão alimentar de peso vivo de 2,082 e fez 676 pontos de EP, um recorde aqui dentro da nossa cooperativa, né? E nós fomos na propriedade do Silvio para conversar um pouquinho com ele, entender quais são as práticas que ele adota lá. Vamos acompanhar o vídeo então. A gente levanta cedo, vem, regula a cortina, troca o ar deles, eles têm que suspirar bem, né? Rapa o chiqueiro, deixa limpinho. E é isso daí, tem que caprichar. Tem que rapar bem o esterco deles, bem rapadinho. Que eu rapo de tardinha e cedo, né? De tardinha rapa eles, que eles dormem tranquilo. Não tem gás dentro do chiqueiro, né? Porquinho, né? Que vem bem. Daí você cuida bem, capricha deles. E tudo, o teu manuseio que você faz, a regulagem da cortina, tudo isso ajuda, né? Seja de noite, seja de dia, você tem que cuidar, né? Os técnicos veterinários, esse é que ajuda a somar, né? Você não faz nada sozinho. Então, juntos, sempre pode ter um resultado melhor. Você cansa, mas você vê resultado, você nem sente o cansaço, porque você ganhou, então você fica contente. Ter atividade junto com a cooperativa sempre tem os pés firmes, e daí você vai junto com ela. Então a cooperativa cresce, mas o produtor cresce também. Muito bom mesmo, né? Um grande abraço ao Silvio aí, que está com a família, estão conectados. Mostra aí, Silvio, onde você está. Aparece aí para nós. Silvio dos Santos. Então, é um exemplo de cooperado, né? O Silvio é um exemplo para nós, ele tem boas práticas lá na produção, realmente os resultados estão aparecendo, né? Então ele tem um envolvimento com a atividade, isso que é importante, né, Alexandre? Esse é um bom exemplo para nós, né? É um excelente exemplo, Leonardo, parabéns ao Silvio. E eu acho que ele falou muito bem ali no exemplo dele do cuidado, né? Ele falou da questão das cortinas, da questão da limpeza, porque para chegar numa conversão alimentar como essa do Silvio, e a gente sabe de tantos outros cooperados aí da Copacol, não basta ter uma genética muito boa nem uma nutrição, tem que ter o manejo também, a atenção, o cuidado com o animal. Então estão de parabéns aí, a gente sabe que a Copacol tem índices de conversão alimentar dos melhores do mundo que a gente tem visto, né? Bom, e aí, já caminhando mais para a parte final da apresentação, a gente quer falar um pouco para vocês aí que a gente teve uma proposta de falar de tendências. Quais são as tendências também que têm acontecido na nossa atividade? E para falar de tendência, a gente tem que falar de algumas coisas que estão acontecendo já nos últimos anos e que já viraram uma realidade, que são muito importantes para a gente entender esse contexto da suinocultura brasileira, né? Porque essas realidades chegaram para ficar. Nós temos acompanhado, conforme eu mostrei para vocês, um crescimento importante da suinocultura verticalizada, que é esse modelo em que há uma coordenação da produção, em que você tem as fêmeas num local, com uma mão de obra especializada, com uma temperatura que é adequada, porque o leitão tem uma temperatura diferente da porca, ela é climatizado. A suinocultura de ciclo completo, ela é mais complicada e ela tem mais riscos, porque se você tem uma enfermidade, como por exemplo, eu citei o exemplo da peste suína africana, você não consegue controlar ela de forma eficiente. Quando você tem sítios separados, você consegue controlar a enfermidade num sítio antes que ele chegue no outro, você consegue depopular sem ter um grande prejuízo para a atividade. Então a tendência é que a gente vai ter cada vez mais uma suinocultura verticalizada e integrada. O segundo ponto aqui é uma concentração de empresas e produtores. Por quê?
porque há uma necessidade de maior investimento, os custos de produção estão mais elevados. Então nós vamos assistir esse modelo em que você tem uma cooperativa ou uma agroindústria coordenando a produção, fica mais importante, porque os investimentos subiram bastante, né? E muitos deles não vão diminuir. Então ficou uma atividade de fato muito profissional. O modelo cooperativista se consolida a importância, ele hoje tem 25% de participação. As nossas estimativas da nossa empresa, que eles vão chegar a 1/3 de participação nos próximos 5 a 6 anos. Nos próximos 4 a 5 anos, o crescimento que vai ter da produção de suínos no Brasil, 75% vai ser nas cooperativas, porque o modelo se provou de sucesso, em que você tem muitas pessoas participando da produção, dentro do negócio, com a questão da sucessão familiar e com a cooperativa fazendo investimentos maiores em UPLs, que é algo também que a gente comenta aí, né? As UPLs, a gente vai falar um pouco sobre isso, ou UPD também, como é que se chama, ele tem sido um modelo de sucesso. E outra tendência que tem acontecido é essa de as empresas buscarem agregar valor no seu produto, né? Para diminuir o risco. E aí, no caso da Copacol, na parte de suínos, ela pertence ao sistema Frimeza e que é uma das poucas empresas no Brasil que está crescendo em abate, né, um crescimento expressivo com a nova planta de Assis Chateaubriand aqui no Paraná, que vai agregar mais oportunidades aí para a Copacol, nesse futuro breve. Em termos de instalações, vocês devem estarem vendo, isso está acontecendo também, esse sistema de UPD, unidade produtora de desmamado, ou seja, que você desmama um leitão aí com 7 quilos, 6,5 kg, ele fica mais importante. E essas unidades ficam maiores, né? Por que elas ficam maiores? Porque você otimiza toda a estrutura. Você otimiza a parte de acesso, a parte de energia, a parte de biossegurança, a parte de funcionários, né? Então, assistindo cada vez mais UPLs, eu botei 4 a 6, mas existem UPLs já a 10 mil fêmeas. Hoje a sanidade consegue dar soluções para essas UPLs maiores, que tem uma grande vantagem. Você não precisa mais de tantos galpões, como você tinha antigamente. Você ia fazer um OPL de 4 mil fêmeas, você tinha 16 galpões. Hoje você pode ter 5, 6 galpões, porque esses galpões são mais largos por conta da climatização, que é outra tecnologia que veio para ficar. Mais conforto térmico para o animal, né? Através de um sistema de ventilação forçada, sistema de troca de calor, que a avicultura já tem há muitos anos. Isso na suinocultura chegou também, melhorando o conforto térmico. E quando você melhora o conforto térmico para o animal, seja para a fêmea ou seja para o leitão, o desempenho a gente consegue ver. O animal se sente muito mais confortável, ele cresce muito mais. Se ele está sob estresse, ele infelizmente não tem eficiência. Os equipamentos melhoraram também. A gente tem aqui uma foto de um comedouro, né? Hoje você tem empresas que não estavam presentes no Brasil até há 4, 5 anos atrás. A gente visitava, levava cooperados, os membros da diretoria para os Estados Unidos, para o Canadá, eles chegavam lá e olhavam, nossa, mas esse comedouro a gente não tem no Brasil, que diferença, que qualidade, aço inoxidável. Hoje nós já temos aqui no Brasil esse tipo de comedouro, e ele ajuda, por exemplo, na conversão alimentar, ele ajuda bastante na conversão alimentar. E por último, uma tendência que a gente vê muito forte também, é a terceirização de alguns processos, né? Então, historicamente, as UPLs, elas tinham a central de inseminação dentro da propriedade. Como é algo muito específico, hoje você tem empresas como a nossa empresa, que já fornecem esse sêmen, a gente chama de genética líquida, e entregam na propriedade, e o produtor não precisa se preocupar com isso, é menos um trabalho, digamos assim. Na gestão da produção, quais foram as grandes mudanças? A principal delas, talvez, seja essa que a gente está fazendo aqui agora. É o quê? A digitalização da comunicação. Uma ferramenta. Nós estamos falando com todos vocês aí através da internet, com qualidade, na residência, chegando para vocês. E isso está sendo incorporado na rotina das propriedades. A internet rural, né, o tablet, o smartphone. A gente tem que aproveitar essas ferramentas, não dá para viver mais sem. Os aplicativos, conforme foi falado aqui, né, a gente investe muito, a nossa empresa também, em informação através de aplicativos. Isso chegou para ficar. O cumprimento das metas semanais de produção, cada vez mais importante na suinocultura. Você tem metas de cobertura, meta de desmame. Toda semana você tem essas metas. A formação de lideranças é algo muito importante. Por mais que chegou essa tecnologia no campo, o fator humano
é muito importante, né? As pessoas, o chefe do setor, ou seja, no caso do pequeno produtor, se ele tem um filho que trabalha com ele e ele vai liderar um outro funcionário, a gente tem que motivar as pessoas. A nossa atividade é não uma atividade mecânica, ela depende de paixão também. Você tem que gostar do que está fazendo. Esses vídeos que foram mostrados com esses depoimentos aí bastante interessantes que eu assisti, em todos eles você percebe o quê? O gostar do que está fazendo, a paixão. E quando você faz dessa forma, o resultado ele é muito melhor. E na nossa atividade, isso é importante e não deixa de ser importante. E o planejamento de médio e longo prazo, e aí no caso vocês contam com a cooperativa para fazer isso, que é o quê? Planejar o abate, planejar novos mercados, planejar novas UPLs, planejar novas terminações. E vocês têm aí a Copacol para ajudar vocês nessa parte aí, que é muito, muito bacana, né? E o que a gente espera para essa próxima década em termos de suinocultura? Quais são as grandes tendências? A gente colocou aqui esse cavaleiro da Idade Média, né, com esse escudo, né, essa imagem aí imponente, mas o que é o papel dele aí? É manter a doença para fora da propriedade. Nós não queremos no Brasil o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Alemanha. Um dos maiores patrimônios que o Brasil tem chama-se sanidade. E para a avicultura é a mesma coisa, né? Agora o Paraná conquista livre de febre aftosa sem vacinação. Muito trabalho para chegar nesse estágio, mas nós temos enfermidades viróticas aí como PIRS, PD, influenza. Algumas infelizmente chegaram como Sêneca. Então a gente preza muito por isso. E você tem dois papéis aqui importantes. O papel do Estado, aqui no caso do Paraná tem a ADAPAR, tem o Ministério da Agricultura, e aí a Copacol, através também da Firmeza, trabalha junto com as entidades oficiais para proteger o rebanho brasileiro, mas você tem o papel de cada um de vocês nas suas propriedades, né? Que é a questão da troca de roupa, do banho. A gente tem que prezar pela biossegurança, porque o prejuízo é muito grande quando uma enfermidade exótica como essa da peste suína africana entra dentro do plantel. Os sistemas de produção, por conta disso, vão ser cada vez mais fechados, essa é uma tendência. Ou seja, a introdução de animais de reprodução vai ficar bastante limitada. A tendência é entrar apenas sêmen, e aí se faz os cruzamentos lá. Isso eu estou falando para a UPL, né? E isso dá uma proteção, porque o animal ele é uma fonte de trazer enfermidade. Tanto que quando você tem algum problema de aftosa, o que faz o Ministério da Agricultura? Ele faz o perímetro, ele circunda e não deixa animal sair de lá. Esse isolamento, assim como em humanos, também ele é importante para manter a enfermidade longe. A automação dos processos, a robotização dos processos. Nós já temos hoje tecnologias de detecção de cio através de sensores, para você observar o comportamento do animal. Nós já temos tecnologias chegando para a seleção física de animais, de reprodutores, através de sensores. Para a gurizada que está assistindo aí e mexe com Xbox, né, PlayStation, tem um menino de 14 anos, ele vive mexendo com isso, você sabe do que eu estou falando. Quando você joga tênis na frente da televisão e fica interagindo com o computador. Essa mesma tecnologia já é utilizada hoje em granjas de suínos para fazer algum papel que faz hoje um operador. E é um custo extremamente baixo. Então, esses processos já estão chegando a custos interessantes que vão facilitar a vida dos produtores. As UPLs vão chegar a tamanhos maiores, a 12, a 15 mil fêmeas, porque os galpões são maiores, são mais largos, não precisa tanta área construída. E isso facilita muito, né? Otimiza muito o manejo. O modelo de produção verticalizado integrado, que é o modelo que a Copacol atua, é o modelo que se provou mais eficiente, vai continuar crescendo. A nossa estimativa é que o sistema de ciclo completo vai ficar no máximo 20% da produção brasileira nos próximos anos, porque ele traz muito risco para a propriedade. E um item que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para falar um pouco é esse, que é a pressão da sociedade pelo menor uso de antibióticos e o bem-estar animal. A Europa, por ser uma região bastante desenvolvida, né, poder aquisitivo muito alto, já de alguns anos vem fazendo uma pressão muito grande em cima dos seus produtores locais, no sentido de não utilizar gaiolas de gestação para as fêmeas e também agora, mais recentemente, até para as gaiolas parideiras não ter também.
ou seja, a fêmea fica solta. Aqui está um modelo, esse aqui é na Inglaterra, que se utiliza palha, feno, para os animais ficarem soltos, né? Esse é um aspecto do bem-estar animal. Mas nós temos outros aspectos que estão chegando. Mais recentemente, agora no final desse ano passado, o Ministério da Agricultura do Brasil soltou uma normativa, que é a normativa 113, que ela tem 10 capítulos que estão regulamentando o bem-estar animal. Aqui é um ponto muito importante que eu quero passar para vocês, para que a gente utilize isso como uma oportunidade e não como uma ameaça, né? A gente entende, o Ministério da Agricultura colocou um prazo muito longo, de quase 25 anos, para as instalações se transformarem, para poder fazer gestação coletiva, para a gente tratar da questão de ter menos dor no animal, quando você faz alguns procedimentos como castração, como corte de cauda, como corte de dentes. Mas o fato é que o mercado consumidor, conforme eu falei lá no início da minha apresentação, ele está mudando, ele mudou, né? As gerações querem saber como é que esse animal é produzido. E eu tenho plena convicção de que a suinocultura brasileira, em especial a suinocultura cooperativista, ela tem condições de atender a essas normas. Muito do que está na norma já é feito, inclusive, pelo sistema produtor. Nós não temos que ter medo, nós temos que enxergar isso como uma oportunidade para nós produzirmos um animal de uma maneira mais sustentável. Além do que, você não dá choque no animal, você não infligir dor, ele faz bem também para o operador, né? Ninguém gosta também de estar numa instalação em que você está vendo um animal gritando de dor, que você tem gás, foi falado pelo Silvio sobre a questão do gás, né? O gás faz mal para nós, não faz bem também para o suíno. Então, eu acho que isso vem também de uma forma positiva. Obviamente, vão ter alguns custos envolvidos nessas transformações aqui, mas eu enxergo que o Brasil tem plena condição de atender essa nova norma. E esse slide, ele mostra muito isso, né? Que é o que a gente chama de cadeia de valor. Então, vocês, produtores, estão inseridos ali no segundo quadrinho, que é o produtor integrado. Eu, AgroSérie Speak, eu estou no primeiro, que são os insumos. A Copacol, ela está tanto no produtor integrado, quanto ela está ali na agroindústria, né? Processando esse suíno ou esse frango para atender o quê? Um mercado, mas tem um transporte no meio também. E esse mercado, ele é o mercado doméstico e é o mercado internacional, e lá você tem um consumidor. Essa cadeia está cada vez mais interligada. Por tudo que eu comentei na apresentação sobre mídia social, digitalização, informatização, internet, há uma mudança do comportamento do consumidor, que ele fica mais exigente. Eu acho que o preço do nosso produto vai ser mais valorizado, assim como o nosso custo está mais alto, e vão surgir oportunidades para empresas sérias que tratam com seriedade a produção do seu suíno ou do seu frango. E para ir finalizando a minha apresentação, eu queria falar aqui sobre conversão alimentar, porque é o item mais importante hoje dentro da rentabilidade. E aqui vocês conseguem ver o quanto mudou a conversão alimentar. O seu Walter falou para mim que nos anos 80, no começo dos anos 80, ele veio aqui para a região, vindo lá do Rio Grande do Sul, e naquela época, lá nos anos 80, para você fazer 100 quilos do animal de abate, precisava de 380 quilos de ração. Hoje você precisa de 286 quilos, ou seja, é bem menos, quase, mais de 100 quilos a menos de ração, para fazer 130 quilos. Né? E aqui você consegue ver a mudança, né? Saímos de uma conversão de um animal de engorda, lá de 3,8 para 2,1 em 2021. E eu sei que aqui na Copacol temos números até melhores que isso. A genética, sem dúvida nenhuma, foi a locomotiva desse trem que proporcionou que esse animal ficasse muito mais eficiente. E aí nós temos esse slide aqui que eu gosto bastante dele, né? Ele é uma provocação. O suíno sempre correu atrás do frango na conversão alimentar, nessa corrida de 100 metros, né? Mas agora, nas granjas núcleo da nossa empresa, por exemplo, nós já temos aí, e aqui está desfilando o animal, nós já temos um suíno com uma conversão de 1,63, de 22 quilos a 135 quilos de peso de abate. Conversão de fase é um animal inteiro numa granja núcleo, e não tem ractopamina. Quando que isso vai chegar no campo? 2 a 3 anos. Tá? E aí esse suíno que está atrás do frango, ele vai encostar no frango. Se o frango não correr, o suíno vai encostar nele. É provocativo?
com certeza é provocativo, mas mostra que nós estamos avançando em tecnologia e essa tecnologia ela está chegando no campo de uma forma bastante interessante e rápida. E eu não tenho dúvidas que o sistema da Copacol, que já tem um dos melhores índices do Brasil, vai seguir nesse ritmo aí bastante eficiente. E aí com esse joinha aqui, eu estaria encerrando aí a minha apresentação e estou disponível aí para as perguntas. Alexandre, obrigado. Temos algumas perguntas sim, mas antes queremos localizar ali, acho que localizar o nosso produtor Silvio dos Santos. Tá aí. E aí, Silvio? Tudo certo? Levanta a mão para nós aí. Dá um joinha, um tchauzinho. Tá no meio da janta. Que ele não está ouvindo a gente. Ó, fica os parabéns aí para o Silvio, né? Um excelente resultado, um recorde aí dentro da cooperativa. Um abraço, Silvio. Beleza. E vamos à pergunta aqui. Caio, você tem uma pergunta aí para o Alexandre, né? Vamos lá, né? Nós sabemos que nós passamos por alguns anos com uma alta exportação vindo da Rússia, com uma alta exportação para a Rússia, né? E depois a demanda chinesa devido à peste suína. Porém, como a China já está retomando essa produção, como você mostrou ali, com produção muito maior, com prédios e tudo mais, esse consumo, né, essa exportação nossa para eles, ela tende a diminuir. Qual que seria o possível destino desse excedente de produção brasileiro que iria para atender esses mercados anteriormente? Muito bem, Caio, uma ótima pergunta. De fato, a China passou a ser muito importante para nós. Eu mostrei para vocês aí a China e Hong Kong, que é um território chinês, respondendo aí por quase 75% do nosso destino. Eu creio que nós não vamos ter grandes preocupações esse ano ainda e muito provavelmente ano que vem também não. Mas, de fato, a China está investindo muito e ela deve crescer a sua produção local. A meta dela é essa, é aumentar a sua produção local. Ela tem desafios sanitários, não são fáceis, não é só peste suína que tem lá, tem PIRS, tem PD, tem outras enfermidades viróticas e a suinocultura é muito concentrada na China. Apesar de ser um país muito grande, né, territorialmente falando, ela é muito concentrada a suinocultura na costa leste, onde está a população. Então, isso é um desafio que eles têm muito grande controle sanitário. Então, eu tenho um pouco de dúvidas também se eles vão conseguir controlar tão bem assim essa enfermidade. Mas o passo é que há outros países da região asiática que o Brasil tem pouca participação ainda. Um deles é o Japão, por exemplo. O outro é a Coreia do Sul. Por quê? Nós só tínhamos um estado até agora livre de febre aftosa sem vacinação, que é o que exige o Japão e a Coreia do Sul, que é Santa Catarina. Agora passamos a ter o Paraná também. Então abre-se uma oportunidade para esses países que importam juntos próximo a 1,5 milhão de toneladas por ano. Você tem Vietnã, que está se desenvolvendo muito e está importando já carne do Brasil. Você tem Filipinas, tem Tailândia, tem Singapura que já compra da gente. E mesmo assim, volto a frisar, nós temos um colchão de proteção que é o mercado doméstico. 210 milhões de habitantes. Então, acho que a gente tem que atender os dois, tem que atender a exportação e o doméstico. Mas o Brasil, na minha visão, tem tranquilidade de manter aí uma exportação de 1 milhão de toneladas por ano, por um bom tempo, dando tranquilidade para o nosso mercado. Alexandre, realmente essa pergunta do Caio é bem pertinente, né? Realmente é algo que nos preocupa, né? Se a China chegar na autossustentabilidade, para onde vai toda essa produção, né? Mas, como você comentou, eu acredito que o status sanitário, né, a partir da hora que nós estivermos livre de vacinação, livre de aftosa sem vacinação, né, com certeza a gente consegue acessar novos mercados, né? Então, acho que isso também vai ser muito importante aí para a gente ter outras opções aí de destinos da nossa produção, né? E só para finalizar, a gente conversa muito com a Copacol sobre isso. Nós estamos numa corrida, né? A nossa atividade é uma atividade econômica, produção de suínos é uma commodity, né? E nós entendemos que daqui a 10 anos não vai ter espaço para todo mundo dentro dessa corrida. Vai ter espaço para os eficientes, né? Aqueles que são eficientes, que estão investindo em formação de recursos humanos, novas instalações, atender a legislação, fazer a gestão muito bem feita, esses vão chegar lá na frente. Então, quando a gente faz essa apresentação,
ela não é notícia boa para todo mundo. Com certeza é para a Copacol, para o sistema Frimeza, porque vocês estão fazendo a coisa certa. Então, quando a gente fala que o mercado vai cair, sim, mas sempre depois de uma crise vem uma oportunidade. E acho que essa oportunidade cai bastante aí, bem para o sistema Copacol. Até aproveitando, acho que casa bem com essa parte que você falou do sistema Copacol, né? O Marino Rademar, ele mandou uma pergunta, né? Quem não é integrado vai enfrentar muitos desafios pelos altos custos? Não tenha dúvidas, né? Nós estamos falando hoje de uma ração o quê? R$2 o quilo? Você imagina, eu sei porque a gente tem clientes que são produtores independentes lá da região sudeste, alguns aqui até do estado do Paraná, e você imagina o efeito caixa, né? Que você tem que sair para comprar um milho aí nós estamos comprando milho lá em Patos de Minas, onde a gente tem unidade, a 110 posto, a saca. O farelo de soja, 2.600, a ração está R$2,10. Então, se você tem uma cooperativa, uma estrutura, né, por trás para te ajudar nesse planejamento e esse fluxo de caixa, é outra coisa. Ficou muito mais difícil, não tenha dúvidas, para o independente. Eu não acho que acaba. Essas coisas não vão acabar. Assim como a suinocultura independente na Europa não acabou e nem nos Estados Unidos. Mas aqueles que vão ficar têm que ser muito bons. Tem que ser, não vai permitir mais o aventureiro ou aquele que sempre vai com a onda, né? Esse não vai ter mais. Verdade. Isso aí. Alexandre, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso evento, né? Agradeço pela sua participação, por aceitar nosso convite, por essa excelente palestra também, eu acredito que foi muito esclarecedora, né? Algumas dúvidas e perguntas também que os cooperados tenham feito e que não foram respondidas, nós podemos esclarecer no nosso programa de rádio, também Estação Copacol, né? Que é transmitido diariamente. Mas, de qualquer forma, foi uma noite muito produtiva, realmente. Acredito que os nossos cooperados sanaram várias dúvidas e aprenderam muito com o que foi falado aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui de novo, presencialmente aqui em Cafelândia. Para nós é uma honra, uma grande satisfação sermos parceiros da Copacol de tantos anos aí. E eu, de fato, desejo muita saúde para todos vocês que estão nos ouvindo e sucesso nos seus negócios. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Agora, Caio, como é que está a nossa plateia virtual aí? Olha, tem muitos cooperados que continuam aqui de olho, esperando o nosso sorteio, né? Mas eu queria até chamar a atenção, né? Nós tivemos pelo Zoom os cooperados que tinham se inscrito antes, né? Foram 66 cooperados aí participando e pelo YouTube chegou a 172. Então, teve uma assiduidade muito boa, muito interessante. E vamos ver como é que eles estão, né? Estão animados, estão esperando. Nós já levanta a mãozinha aí, pessoal. Mais os produtores aí. Valdemir Tesolim de Iracema, que a gente não tinha citado Iracema, né? Tem mais alguém de Iracema? Mais alguém de Cafelândia? É isso aí, o povo tá animado, tá esperando, né? Vamos levantando as mãozinhas aí para todo mundo ver vocês. Agora a expectativa do sorteio. Bom, a nossa produção ela já fez o sorteio do nome do cooperado, que né, vai ser agora. Então nós vamos ver, né? Tá aqui comigo já. Caio, da onde que é o produtor aí, pra gente só dar uma dica aí? Vai deixar a gente triste, hein? O produtor é de Formosa do Oeste. Quem é de Formosa aí, pessoal? Vamos ver se tem alguém Vamos ver o pessoal de Formosa. Emocionado ali, tem? Levanta a mão aí quem é de Formosa. Opa, tem uns dois aqui no cantinho, vamos ver. Dá mais uma dica para nós aí. É um produtor que aloja 1.200 suínos. 1.200 suínos? Isto. Tá, estamos chegando perto aí. Uns já desanimaram ali também, né? Eu acho que... Mas então, o nome do produtor então vamos, os tambores agora para nós. Vandir Guerra. Isso aí, cadê o seu Vandir? Aí, ó, deu um pulo. Isso aí, seu Vandir. Vamos ver. Opa! Aí, ó. Foi chamar lá. Olha lá, toda a família. Todo mundo tinha dado uma voltinha, já tava... Manda um tchau pra nós aqui. Não, beleza, pessoal. Beleza, isso aí. Parabéns. A nossa produção vai entrar em contato aí com vocês para tratar melhor de como fazer para gastar esse dinheiro, né?
vai passar, né? Umas ideias aí, eu acho. Bom, mas assim, né? Agora eu que me despeço. Eu agradeço todos que estiveram aqui na nossa plateia virtual. Nós estaremos aí entrando em contato com vocês também no nosso dia a dia. Todo mundo que interagiu, teve muitas pessoas mandando um boa noite, né? Se alguém teve alguma dúvida, nós vamos sanar depois. Então é isso, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. E agora, com você, Leonardo. Obrigado, Caio. Obrigado a todos os cooperados que participaram, né? Parabéns aí o sortudo de Formosa. E lembrando que amanhã teremos o encerramento do CPA Agro Digital, com a participação do Douglas da Silva e da Adriele Hernandes, que é sobre avicultura, o tema de avicultura. Todos vocês estão convidados a participar, né? Pode assistir pelo canal oficial da Copacol no YouTube ou também por outro meio. Um grande abraço a todos e obrigado pela companhia e até a próxima.